Olá, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de número 5 sobre competências da redação do Enem, ok? Essas aulas são direcionadas aos alunos da Escola Estadual Saturnino de Souza. Bom, o que você vai estudar? Identificar as 5 competências da dissertação para o Enem, compreender estratégias de escrita, estrutura e recursos linguísticos, reconhecer os elementos textuais da proposta de intervenção. Só para a gente lembrar, né, gente, que o texto dissertativo argumentativo tem duas naturezas, né? Ele é argumentativo por depois defende uma ideia, uma tese, e é dissertativo porque se utiliza de explicações para justificá-la. O texto de vocês vão estruturar o texto em 4 parágrafos. O primeiro para a introdução, com o contexto, o tema, né? E a tese, né, que é a sua opinião, com 2 argumentos. Nos outros parágrafos de desenvolvimento, são os dois. Vocês vão desenvolver o argumento 1 e o argumento 2 em cada um parágrafo. E o último parágrafo, o quarto parágrafo na ordem, é a conclusão, onde vocês vão apresentar a sua proposta de intervenção. Bom, as competências. A correção das redações do Enem é feita com um modelo padronizado de critérios. Ou seja, tirar nota máxima não é sorte, é capacidade de fazer um texto que se enquadre no que é pedido. Lembre-se que um bom texto é aquele que cumpre sua função, e no momento, a ideia é que ele se encaixe nessas 5 competências. Bom, como vocês podem ver, gente, esse é o quadro com as 5 competências. A competência 1 é para você demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A competência 2 é para compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Mais à frente a gente vai compreender cada competência separadamente. Bom, pessoal, a competência 1 ela trabalha com o domínio da norma culta da língua escrita. Bom, gente, nessa competência é importante o aluno escrever a redação respeitando a norma culta da língua portuguesa. Tá bom? Então, convenções de escrita, como acentuação, ortografia, separação silábica, uso do hífen, uso da maiúscula e minúscula. É bom você saber escrever bem, utilizar bem esses artifícios da língua, porque vai ser avaliado a forma de utilização da norma culta, né, da norma padrão, aquela que nós estudamos, que nós aprendemos na escola, que nós verificamos nos livros didáticos, aquela que nós utilizamos em meios acadêmicos, é a norma culta da língua. Também são elaborados a observação dos itens gramaticais, né? Concordância verbal e nominal, flexão verbal e nominal, pontuação, regência verbal e nominal, colocação pronominal, muito importante, né? Correspondência entre as ideias. Então é importante, gente, escolher o registro. Então, o registro, ou seja, a forma que eu vou utilizar a língua portuguesa será o uso formal da língua. Então, a gente deve abandonar as gírias, abandonar a supressão de palavras, o internetês. Né? Nossa meta é escrever um texto em prosa, ou seja, em linhas contínuas, respeitando a norma culta da língua portuguesa. Além disso, gente, a gente tem que empregar bem as palavras. Observar o uso do mais com i, mais normal, mais, sobre, sob, e outros exemplos aí de como utilizar as palavras, ok? A competência 2 é compreender a proposta da redação. Então, gente, um artifício para
utilizar e tirar uma boa nota nessa competência, que vale 200 pontos, é você ler com atenção a proposta, evitar ficar preso aos textos motivadores, não copiar de maneira alguma os textos motivadores, utilizar informações diversas do seu conhecimento de mundo, do seu conhecimento sociocultural, dos livros que você leu, dos filmes que você assistiu, das aulas de filosofia, sociologia. Isso vai ser levado em conta, gente. E o seu campo sociocultural. E manter o foco é muito importante, né? Além disso, gente, é importante observar a estrutura da redação. Façam em 4 parágrafos. Quem quiser fazer em 5 parágrafos com o desenvolvimento com 3 parágrafos, façam. Agora, eu aconselho fazer com 4 parágrafos, você pode fazer uma boa distribuição. Primeiro parágrafo, introdução, onde você vai apresentar o tema explorado, com o comando, né, que você viu lá na proposta de intervenção, e os textos de apoio. Você vai explorar o tema, né, contextualizando, claro, explorando o tema, apresentando sua tese com 2 ideias, com 2 argumentos, para você desenvolver os argumentos no desenvolvimento 1 e 2. Depois, vocês vão apresentar na conclusão a sua proposta de intervenção. Lembrando, né, o texto dissertativo argumentativo ele tem dupla natureza. Ele é argumentativo, pois defende uma ideia, uma tese, e dissertativo, porque se utiliza de explicações para justificá-la. Não, em hipótese alguma, gente, não fujam do tema, porque vai zerar a sua nota. Né? E também se não atender a estrutura. A gente não vai fazer uma narração, nem uma descrição, né, totalmente. A gente vai fazer uma dissertação. E a gente já sabe, né, a natureza da dissertação argumentativa. Defender um ponto de vista através de argumentos. Bom, pessoal, a competência 3, ela trabalha com a coerência do texto. É importante observar a ligação lógica entre a introdução, a conclusão, assim como o desenvolvimento. A palavra observar tem um A a mais aqui, desculpem, gente, vocês perdoem esse erro aí de digitação. Essa competência avalia as ideias que você escolhe e como elas são apresentadas. Isso inclui o julgamento da veracidade dos seus argumentos, da qualidade de sua linha de pensamento. Idealmente, cada parágrafo apresenta uma nova ideia, que naturalmente leva à conclusão presente no último parágrafo, e são todas baseadas no mundo real. Isso é necessário para tirar os 200 pontos nessa competência. Então, observem, gente, a ligação entre a introdução e a conclusão, assim como o restante do texto. Bom, na competência 4, vocês vão demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. Então, essa única categoria é diretamente ligada ao texto dissertativo argumentativo. Nela, o objetivo é avaliar se o aluno sabe desenvolver essa modalidade de texto. Aqui também é avaliada a capacidade do estudante de articular bem as ideias e de fazer um argumento convincente. Nesse requisito, é possível usar conjunções para fazer as ligações das orações, desenvolver o texto utilizando pronomes, advérbios, comparações, entre outros mecanismos. Todo texto é um encadeamento lógico de ideias. Cada parágrafo deve estabelecer relação com os anteriores, mesmo que a ideia seja nova. Para que isso ocorra com fluidez, você precisa ter conhecimento dos recursos linguísticos que garantam a continuidade de um parágrafo ao outro, gerando um texto coeso, ou seja, que tenha uma ligação entre as ideias. Além da ligação, tem que ter a coerência, né, que é a lógica entre as ideias. Competência 5. Na competência 5, você vai apresentar uma proposta de intervenção social para o problema abordado. Isso mesmo. Uma boa proposta de intervenção já vale 200 pontos na nota de sua redação. Por isso, vale a pena investir o tempo necessário para garantir que ela seja boa. Tenha em mente que ninguém espera que, num tempo limitado e 30 linhas, você resolva todos os problemas do planeta. A ideia da proposta de intervenção, gente, é sugerir um caminho. O melhor é focar em detalhes, os meios, como essa solução é possível, quais são os atores necessários, de preferências vários, e que essa solução seja realista, nada de filmes de ficção científica, né, gente?
Sempre é bom lembrar, gente, que desrespeitar os direitos humanos em sua proposta de intervenção pode zerar sua redação inteira. Então evite soluções que envolvam violência ou qualquer tipo de desrespeito à vida. A gente já viu isso no vídeo sobre conclusão, mas é bom deixar claro, né? A gente deve abandonar defesa de tortura, mutilação, execução sumária, justiça com as próprias mãos, incitação a qualquer tipo de violência, preconceitos, discurso de ódio, a gente deve evitar, ok? E a nossa motivação é: faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Tudo passa, né? Façamos a nossa parte. Pessoal, agradecemos a atenção. Até mais.